Olá, queridos, bem-vindo ao Bíblia Todo Dia e hoje capítulos 14, 15 e 16. Lembre-se, antes de assistir aos vídeos, leia a porção específica das Escrituras. A gente vai ler a Bíblia em um ano. Capítulo 14 é uma consequência do relatório negativo da maioria dos espias que foram olhar a terra. 10 dos 12 disseram, olha, a terra é extraordinária, mas a gente não vai subir contra ela porque o povo de lá é mais forte do que nós. Qual a consequência disso? O povo de Israel passou a noite inteira então chorando, desesperado, porque a esperança tinha sumido. Eles de manhã vão até Moisés e murmuram, e reclamam, e se queixam. Moisés, seria melhor termos morrido no Egito. Queremos então, ao invés de lutarmos com esse inimigo impossível de vencer, a gente prefere morrer no deserto. A gente vai lutar com as espadas e as nossas mulheres, e as nossas esposas e os nossos filhos serão capturados. Olha o que é um coração que consegue ficar prestando atenção só na circunstância e na habilidade dos gigantes e se esquece daquilo que Deus prometeu e de suas promessas. Olha o que é um coração duro, olha o que é incredulidade. Não permita que a sua esposa e seus filhos endureçam o seu coração. Não permita que uma preocupação demasiada, a preocupação ela é devida, mas além do limite, ela pode endurecer o nosso coração e tornar o nosso coração descrente nas promessas de Deus. Não pense, não fique tão apavorado e com medo de perder seus entes queridos, que você acaba não acreditando no que Deus disse nem no seu poder. Cuidado com isso. Josué e Caleb, no verso número 6, ouvindo tudo essa murmuração do povo, rasgaram suas roupas e disseram, pare com isso, gente. O que vocês estão fazendo? Aquela terra é extraordinária, diz o verso número 7. E a verso número 8 diz, se o Senhor se agradar de nós, olha que interessante, se o Senhor se agradar de nós, nos estabelecerá nessa terra e a dará para nós, terra que emana leite e mel. Olha que interessante. E o verso 9 diz, apenas não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, pois será comido por nós como pão. Olha o que eles disseram. A gente vai comer, a gente vai vencer esses inimigos, a gente vai derrotá-los. Vai ser tão fácil como comer pão. Olha a fé desses dois, olha como eles viam as coisas, olha como é possível as mesmas, sabe, aliás, para as mesmas situações a gente pensar diferente. Por quê? Tem a ver com a nossa relação com Deus, tem a ver com a nossa intimidade com Deus, tem a ver com a nossa cosmovisão, como a nossa visão de ver as coisas. Josué e Caleb estavam crentes nas promessas de Deus e nem aí com o tamanho dos gigantes. O povo nesse exato momento tenta então pegar em pedras para apedrejar então Josué e Caleb. Nesse exato momento a glória de Deus vem sobre o acampamento dos judeus. Todo mundo para aquilo e então Deus fala no verso número 11. E o Senhor disse a Moisés, até quando esse povo me desprezará e não crerá em mim? Olha como Deus vê incredulidade, desprezo contra ele. Deus, olha como ele vê com o coração duro, que não acredita, incrédulo. Deus vê que está desprezando ele e o que ele faz. Olha como isso é sério. E então Deus pergunta assim, até quando? Por quê? Porque Deus já tinha se manifestado à nação de Israel com fidelidade, com poder, com autoridade, com sinais e com milagres, diversas vezes. O povo viu isso diversas vezes, mas ainda tinha o coração endurecido a tal ponto de se queixar, murmurar, reclamar e duvidar. Deus então estabelece no verso número 12, eu vou acabar com esse povo e vou fazer de você, Moisés, um outro povo para entrar naquilo que eu prometi. Moisés então intervém, Deus, você é de misericórdia, você é um Deus de graça, maravilhoso, não mate esse povo. Não mate o que os outros vão dizer, o que os nossos inimigos vão pensar que você não conseguiu nos levar para onde você nos prometeu. Não, Senhor, não faça isso. E então Deus ouve o que Moisés fala, diz o verso número 20, o Senhor lhe disse, por causa da tua palavra, eu o perdoo. Então, Deus perdoou a nação de Israel e Moisés sabia que a nação de Israel, diversas vezes, desde que saiu do Egito, Deus já havia perdoado eles diversas vezes e Deus vai inclusive dizer quantas vezes no verso número 22. Diz ali, mesmo assim me testaram estas 10 vezes não obedecendo a minha voz. Olha que interessante, Deus estava contando, gente,
Quantas vezes murmuravam, quantas vezes não acreditavam no que ele dizia, quantas vezes reclamavam das circunstâncias e situações, 10 vezes já. Olha como Deus, gente, Deus conta. Deus percebe as coisas. Então você pergunta assim, mas Nel, por que Deus nos perdoa muitas vezes? Sabe por que Deus vê uma coisa errada, um coração duro, incrédulo e nos perdoa? Porque Deus quer, com esse perdão, ministrar no nosso coração algo que a gente tenha temor. Perceba que a gente errou contra o Santo, 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 o Criador de todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso, e que isso traga temor ao nosso coração para que a gente não peque mais. Mas a gente não pode entrar num ciclo vicioso que a gente faz o que é errado aos olhos de Deus e fica pedindo perdão, achando que vamos fazer de novo e Deus vai perdoar de novo. Não. O perdão de Deus é para que gere em nós temor, para que a gente não peque mais. Esse é o propósito de Deus. Tome cuidado com os teus pecados. Tome cuidado com a tua dureza de coração e incredulidade. Tome cuidado quando você olha para a situação e se esquece daquilo que Deus prometeu. Cuidado. Cuidado, porque no final desse capítulo número 14, olha o que Deus disse. Deus então disse, eu perdoo, mas todos aqueles que são de 20 anos para cima não vão entrar na terra prometida, vão morrer no deserto. Vai acontecer com eles exatamente o que eles pediram no verso número 2. Então seria melhor que tivéssemos morrido nesse deserto. Ah, é? É isso que vocês querem? É isso que vai acontecer. Vocês vão morrer no deserto e não vão entrar nas minhas promessas. E vou dizer mais, vocês estavam preocupados com seus filhos, pois eu vou cuidar deles com mão forte, eu vou pegar na mão deles e é eles que vão entrar na terra que eu prometi e separei com um coração tão maravilhoso e gracioso. Olha que interessante, olha que coisa mais interessante. E um outro verso que eu chamo a atenção aqui é o verso número 18, ao culpado não considera inocente, diz Moisés orando a Deus, Senhor, eu sei que você não tem o culpado por inocente, mas castiga a culpa dos pais nos filhos até a 3ª e a 4ª geração. O que é isso? O que Moisés está falando sobre isso? Moisés está falando que todo o lar sofre com o pecado dos seus pais. Cuidado, pais. Eu faço uma reflexão. Será que os nossos filhos estão sofrendo por escolhas erradas? Por pecados nossos? Saiba de uma coisa, todo e qualquer lar sofre por causa dos pecados dos pais. Portanto, saiba de uma coisa, olha que terrível. 40 dias eles levaram para espiar a terra, 40 anos seria então de punição. Olha que coisa, 40 anos então eles peregrinariam pelo deserto e depois disso eles então, olha que é tão pesado porque eles vão morrer no deserto, os filhos que vão entrar na terra prometida, eles vão peregrinar agora 40 anos, então agora eles ficaram tristes com essa notícia. E choraram a noite inteira de novo e se levantaram de manhã, não, vamos lutar então contra esses povos, vamos lá, vamos tentar conquistar a terra, vamos conquistar a terra prometida que Deus nos deu. E Moisés disse, não faça isso que Deus não vai com vocês. Vocês vão estar desobedecendo a Deus, não faça isso. E eles, embora tristes, foram. E muitos morreram e eles foram vencidos. O que é isso? Eles ficaram tristes, mas não arrependidos. Ficaram tristes da punição, do castigo. Ficaram tristes porque perderam o que Deus havia prometido. Olha que interessante. Só tristeza. Por quê? Porque eles voltaram a desobedecer no mesmo instante e foram lutar, mesmo Moisés dizendo, não vai, que Deus não vai com vocês. Muitas pessoas vão pecando e não se arrependem, mas vão colocando debaixo do tapete e escondendo. E ainda quando está oculto, ninguém vê, continuam pecando, como se nada tivesse acontecido. Mas depois que são descobertos, então há uma tristeza muito grande no coração. Diferente de arrependimento, é tristeza porque foram pegos, porque vão perder as coisas, porque talvez vão para a cadeia, não porque se arrependeram. Como é você? Em relação aos pecados, você se entristece porque se arrepende porque pecou contra Deus e contra o próximo? Ou fica triste porque foi pego? Tome cuidado com isso. No capítulo 15, existe então a repetição de diversas leis. Por quê? Porque quando entrarem na terra prometida, eles precisavam lembrar das leis. E lembre-se, só entraria aqueles que eram de 20 anos para baixo, que agora já se passa tempo. E uma coisa interessante no capítulo número 15, olha a importância que Deus dá para a sua palavra e a autoridade que ela tem. Deus diz ali no verso número 30, mas a pessoa que pecar conscientemente, seja natural da terra, seja estrangeira,
blasfema contra o Senhor, tal pessoa será eliminada do meio do seu povo. Então, todo aquele que peca consciente deve ser eliminado. E, inclusive, vai contar nesse capítulo um homem que no sábado estava colhendo gravetos para fazer fogo. Não era permitido fazer fogo nos sábados. O sábado precisava ser guardado para Deus e para si. Olha que interessante. Esse homem então é preso porque o povo de Israel não sabia o que fazer, nem Moisés sabia, isso era novo. Ele foi consultar Deus e Deus diz ali no verso 36, então, 35, certamente o homem deve ser morto, toda a comunidade o apedrejará fora do acampamento. Olha que interessante. Por que Deus está dizendo isso? Por que ele é tão enérgico com o pecado conscientemente? É o pecado deliberado, é o pecado atrevido. É aquele pecado que uma pessoa comete dizendo, depois eu peço perdão. É esse tipo de pecado. Tem um poeta alemão chamado Heine, ele diz no leito de morte, é claro que Deus vai me perdoar, é o trabalho dele. Olha o que esse homem pensa. Não tem noção nenhuma do caráter dos seus pecados, muito menos do preço que se paga pela graça e pela palavra de Deus e a autoridade que ela tem. Portanto, tome cuidado, lembre-se, cuidado com dureza de coração. Voltemos a uma coisa muito preciosa nas Escrituras que já está em desuso muitas vezes, criando teia, que é a santidade. Deus procura e deseja e quer e cobra de cada um dos seus filhos santidade. No capítulo número 16, então, a rebelião chamada de Coré, Datã e Abirão. Coré é um levita, ele então auxilia os sacerdotes, ele chama Moisés, ali no capítulo 16, ele diz, olha, já é demais. Verso número 3. Toda a comunidade é santa e todos eles são santos. O que ele está dizendo? Nós somos santos como você, Moisés, e há tantos outros santos como todos nós. Nós temos que ter o direito de decidir também as coisas, de participar das decisões. Mais democracia. Esse é o motivo da rebelião. Inclusive, Coré juntou para si 250 líderes, pessoas de renome da nação de Israel. Não eram levitas, eram líderes. Mas, embora essa fosse a fachada da rebelião, mas havia um motivo por trás. Sempre é assim numa rebelião. É um motivo aparente que todos percebem, mas sempre tem algo por trás. E é isso que Moisés falou na cara de Coré, ali no verso número 9 e verso número 10. Diz assim, ô Coré, você não se contenta com o que Deus te deu? Já sei, você quer ser sacerdote. Então o que esse homem era, Coré? Ele era levita, mas ele queria ser sacerdote. Ele queria trabalhar como sacerdote, ele queria os benefícios de um sacerdote. Tome cuidado com isso, tome cuidado com a insatisfação, tome cuidado com você não estar satisfeito com Deus colocou na tua mão e ter ciúmes com o que Deus está fazendo na vida dos outros. Pare com isso, pare de se julgar, pare de se comparar e pare de ter ciúmes com o que Deus tem feito com os outros. Quando que a gente tem ciúmes? Com aquilo que Deus está fazendo na vida dos outros, quando a gente não entende a nossa identidade e não sabe aquilo que realmente é a natureza e o propósito daquilo que Deus está fazendo e vai fazer através da nossa vida. Capítulo então, final do capítulo número 16, vai falar como Deus lida com tudo isso. No dia seguinte, então, Coré, com todos aqueles que se mobilizaram na rebelião com ele, 250, junto com seus incensários, apareceram diante de Moisés e diante da tenda da revelação. A Bíblia diz que uma coisa muito interessante, Moisés ele ora a Deus e diz assim, Senhor, não aceito o que eles vão oferecer. E ele chama a nação e diz assim, gente, o negócio é o seguinte, se esses homens que têm se rebelado morrerem de forma comum, natural, como um homem normal morre, então eu estou errado. Mas, se eles morrerem de uma forma nova, como por exemplo a terra abrisse a boca e os engolisse e os tragasse vivos para a sepultura, então saiba que eles estão errados. Foi exatamente isso que aconteceu logo após que Moisés acabou de falar. Então a terra abriu sua boca e tragou aqueles homens. E os 250 que estavam com incenso foram queimados, foram executados através do fogo de Deus, do juízo de Deus, também naquele exato momento. Olha que coisa mais interessante. O povo viu tudo aquilo e saiu correndo achando que também a terra abriria a boca e os engoliria. Mas no dia seguinte, olha que interessante o verso número 41, o povo se levantou e já começou a murmurar de Moisés e de Arão, dizendo, vocês mataram o povo do Senhor. Estavam reclamando e murmurando daqueles que haviam morrido.
De novo, no dia seguinte, olha quanta murmuração na nação de Israel, olha quanta dureza de coração, olha quanta rebeldia. Deus chega uma hora e diz, Moisés, saia do acampamento, eu vou acabar com esse negócio. Moisés na hora diz para Arão, Arão do céu, acenda o incenso com fogo do altar, acenda o incenso e vá no meio do povo e com esse incenso, para que Deus tenha misericórdia do povo. Por quê? O incenso aceso e o que ele libera é a intercessão, simboliza a intercessão, a oração. Então era o sacerdote intercedendo e clamando por expiação pelo povo. Olha que coisa interessante. E então Deus olhou para tudo aquilo e acabou com aquela praga e com aquela peste. Sabe quantos morreram? 14 mil. Olha que coisa interessante. Entenda uma coisa, Romanos capítulo número 6, verso número 23, o salário do pecado é a morte. Tome cuidado com rebeldias, com dureza de coração, tome cuidado com incredulidade, tome cuidado com prestar atenção mais nas circunstâncias e esquecer das promessas de Deus, tome cuidado com se aproximar de Deus sem santidade, entenda quem é Deus, qual é o Deus que você serve, o Criador de todas as coisas, o Santo, 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 e que não exige menos do que isso. Ele mesmo diz, sede santos como eu sou santo. Deus te abençoe.